Olá a todos, meu nome é Liliana Seixas, espero mais uma vez contribuir para o vosso estudo e vou-vos falar sobre variáveis, identificar variáveis. Ora, temos as variáveis qualitativas e as quantitativas. E nas variáveis qualitativas podemos ter as nominais e as ordinais. As nominais, para identificarmos mais facilmente, estas não têm uma ordem, enquanto que nas ordinais já existe uma ordem. E para ser mais fácil de explicar, vou falar-vos primeiro nas ordinais. As ordinais, por exemplo, temos o nível de escolaridade. Tem uma ordem, o ensino básico, o ensino secundário, o ensino superior. Outro exemplo de variável qualitativa ordinal, por exemplo, seria o resultado de um exame. Podia ser insuficiente, suficiente, bom, ou muito bom, ou excelente, pronto, ou seja, há uma ordem. E as nominais é tudo o que não apresenta uma ordem. Ou seja, por exemplo, temos o exemplo que coloquei aqui, o género ser masculino ou feminino, que normalmente se representa por um M ou por um F. Se é alcoólico ou não, quando as pessoas respondem sim ou não, ou seja, tem estas duas opções, não é uma ordem, não existe uma ordem aqui. Por exemplo, o desporto preferido, que pode ser futebol, vôlei, ou seja, também não existe uma ordem relativamente ao desporto em si. Por exemplo, quando apresenta, por exemplo, somente duas representações, digamos assim, por exemplo, masculino e feminino, dizemos que é dicotómica, não sei se estou a dizer bem, pronunciar bem, dicotómica, pronto, nominal, dicotómica, ou seja, quando apresenta duas representações. Agora vamos passar para as variáveis quantitativas. E nas quantitativas temos as contínuas e as discretas. As contínuas são aquelas que podem assumir casas decimais. E as discretas não têm casas decimais, estou a ser muito mais perceptível. E o exemplo das contínuas, temos, por exemplo, o peso, a data, o tempo, por exemplo, de casa ou local de trabalho, a altura, a hora, qual o salário atual que se recebe, o lucro, por exemplo, ganho por uma empresa, o plafond do cartão de crédito, a nota de avaliação dos alunos, que pode ser 9,99, pronto. O valor mensal, por exemplo, pago pelas famílias. E nas discretas, que não têm casas decimais, temos, por exemplo, a idade, o número de filhos, o número de irmãos, o número de erros de impressão de um livro, o número de acidentes de viação e por aí fora. Pronto. E depois, ainda nas variáveis quantitativas, elas podem ser de escala de razão ou de escala de intervalos. Ou seja, na escala de razão, o zero tem significado. E na de intervalos, o zero não tem significado. Ou seja, por exemplo, na de razão, temos o exemplo do peso. Temos, por exemplo, o número de filhos. Se a pessoa não tiver filhos, assume-se como zero. Temos, por exemplo, o tempo de espera, que pode ser zero, significa que a pessoa não houve efetivamente tempo de espera, foi logo atendida. Por exemplo, também temos a nota de exame, não é? Que o zero também acaba por ter significado, que é o resultado zero. E na escala de intervalos temos, por exemplo, a temperatura, que 0 graus. Pronto, então aqui, e como a hora do dia, aqui o zero não tem significado. Agora, tentar identificar variáveis. E temos aqui um exercício. E vocês, guiando-se pelo que falei anteriormente, podem inicialmente perguntar a vocês próprios: olha, possuir televisão, que tipo de variável é que é? E depois identificar a variável. E pronto, tem aqui 11 variáveis em estudo e depois identificar a variável em si, dessas mesmas variáveis em estudo. Espero ter ajudado. Boa continuação para todos e obrigada.